Cardoso. Francisco Ferreira Cardoso, ele é DevOps Engineer na Nearform. O Francisco ele é especialista em Web3 a gente resolveu trazer um tema diferente. É a primeira vez que alguém vem falar sobre Web3. Eu já dei uma olhadinha, uma palhinha lá do que foi a apresentação. Tem essa apresentação que o Francisco fez também no YouTube. Pô, sensacional, tem muita coisa ali. Eu não sei se ele vai seguir a mesma linha, estou curioso para saber. Francisco vai ter a liberdade aí de seguir como ele desejar, ele já está aí na sala com a gente. E aí, Francisco? Bom dia, cara. Como é que você está? Deixa eu ver se você consegue liberar seu microfone. Consegue, né? Bom dia, Daniel. Você consegue me ouvir? Oh, perfeitamente, cara, perfeitamente. Maravilha. Eu tô bem, super feliz aí pelo evento, né? Pelos seus 1.000 inscritos. Sensacional. Parabéns, que venham Valeu. muito mais. Isso aqui que vocês promovem é sensacional. Muito bacana mesmo. Um pouco nervoso de ver a quantidade de gente que vai assistir isso, mas vamos para cima. Vamos para cima, cara. A nossa meta hoje é passar de 700 pessoas online. A gente já está aqui com 626 pessoas. Eu vou até, pô, eu vou abusar da boa vontade da galera, mas é por uma causa maior. Vou colar o link aqui, ó. Galera, esse link que eu colei aqui no chat é o link que vocês também conseguem copiar. Se vocês podem convidar a empresa de vocês inteira, a mãe, o cachorro, o filho, para quem sabe, ó, falta só. Quantas pessoas ali? Faltam 70 pessoas para a gente passar de 700, que foi o nosso recorde anterior aqui no Zoom. Francisco, não quero mais comer o teu tempo, o palco é seu, a gente quer te ouvir. É para isso que todos nós estamos aqui. Boa palestra, boa apresentação aí para você. Fica à vontade, cara. Fala do teu tema, fala um pouco de você, o que você vai apresentar, e aí a gente vai dar todos os ouvidos. Perfeito. Deixa eu fazer o compartilhamento de tela aqui. Ah, Peraí. Aqui. Vocês estão conseguindo ver normal a apresentação aqui? Perfeito. Perfeito? Então, vamos lá. Então, bom dia para todos, né? Uma honra estar aqui nessa palestra, uma oportunidade muito bacana que o Daniel convidou aí, depois da gente ter tido um papo muito legal sobre a KubeCon na semana passada. Essa apresentação ela é sobre um projeto relacionado ao ecossistema de Web3, mas com um olhar de DevOps, né? É um ponto de vista de DevOps sobre o que rolou num projeto real, que eu vou mostrar para vocês e falar sobre. Então, a primeira coisa que eu quero falar é o que é e o que não é Web3, tá? Então, vamos começar dizendo que se vocês já ouviram falar sobre, esquece o que você sabe, tá? Esse slide ele é importante porque muita gente já de cara associa Web3 com blockchain, NFT, cripto, todas essas coisas que eram modinha antes do chat GPT, né? Vocês lembram que a gente via essas daqui toda hora nas notícias de tecnologia? Onde é que foi parar? Não sei. O que me faz pensar, até um parênteses aí, né? Se a nossa área de tecnologia não é muitas vezes guiada por modinhas. Mas, enfim, isso daqui não é Web3. Se vocês sempre associaram isso a Web3, não é bem isso. Então, o que é de fato, tá? A questão é a seguinte: não existe um consenso na indústria sobre o que esse conceito significa, não tem uma unanimidade, uma definição que todo mundo deve seguir. Porém, a primeira vez que esse termo surgiu foi em 2014, num blog post de um desenvolvedor chamado Gavin Wood. Nesse post, ele fala sobre ele não fala sobre blockchain, ele não fala sobre Krypton nem Ethereum, apesar dele ser um desenvolvedor da rede Ethereum. O que ele fala aqui é, na verdade, sobre possíveis soluções para problemas de vazamentos de dados e da privacidade da internet como um todo. Então, ele fala aqui de uma era pós-Snowden, né? Para quem lembra do que aconteceu na época ali com questões de dados relacionados ao Facebook, processos judiciais, etc. E aí, nesse artigo, ele questiona sobre o fato de algumas poucas corporações, grandes corporações no mundo, possuírem tantos dados pessoais, questões sensíveis, etc.,
e como resolver, como garantir que ele traz uma proposta de como devolver o ownership, né? De fato, você ser o dono dos seus próprios dados para as pessoas. E a proposta que ele traz é através da descentralização. Então, reduzir a quantidade que a gente precisa confiar nessas grandes corporações, permitir que a infraestrutura dos próprios usuários da internet possam ser utilizada para os serviços que nós necessitamos. Então, aqui é uma ideia da gente depender cada vez menos de grandes infraestruturas, né, aplicações que estão, por exemplo, na AWS, na GCP, que são todas controladas por entidades únicas, e devolver essa infraestrutura para os próprios usuários. Então, se trata da gente sair um pouco do modelo atual do client-server e um pouco mais para o peer-to-peer. Então, é assim, é de fato uma proposta de como reestruturar a internet para que ela se torne mais confiável para as pessoas, para que ela se torne de uma maneira que respeite a privacidade dos nossos dados. E o peer-to-peer é a tecnologia para chegar nisso. Então, isso daqui é o Web3, tá? Esse slide, se você quiser lembrar o que é o Web3, é associar essa primeira palavra, descentralização. Então, alguns aqui podem estar escutando isso e questionando que vocês já viram conceitos parecidos no passado, como algum amigo de vocês que usou esse programinha para baixar filmes legalmente. E para dar um pouco de contexto que talvez nem todos saibam, o BitTorrent ele não tem um servidor central. Você é ao mesmo tempo client e server. Você baixa arquivos de outros usuários e a partir daí, quando ele fica seeding, quer dizer que você é um dos servidores para que os próximos que buscarem um determinado conteúdo, você começa a atuar também como servidor para esses determinados arquivos. Existem outros projetos similares para compartilhamento de arquivos ou dados no geral através da internet utilizando o peer-to-peer. Alguns exemplos desses são IPFS e o Filecoin. A sigla IPFS significa Interplanetary File System ou Sistema de Arquivos Interplanetário, e ele tem esse nome megalomaníaco, porque um usuário que estivesse em Marte e quisesse requisitar um arquivo de um servidor que está na Terra, isso levaria muito tempo para o sinal viajar entre planetas. Porém, utilizando um protocolo de peer-to-peer, alguém de Marte iria solicitar esse arquivo para outro peer que está em Marte já, porque esse alguém inicialmente pegou na Terra e a partir daí ele começa a distribuir para todos, ao invés de ir em servidores que estão apenas no planeta Terra. Então, ele é um protocolo bem adequado para quando a gente começar a viver em outros planetas. O Filecoin ele também tem a mesma ideia, com a diferença que ele tem um incentivo monetário, né? Ele tem uma criptomoeda para que mais peers, mais nós, se juntem à rede e essa rede tenha maior poder computacional. Galera, muito prazer, meu nome é Francisco. Como o Daniel falou, eu sou um DevOps Engineer numa empresa chamada Nearform, que é uma consultoria de tecnologia da Irlanda. É uma empresa remote first, a gente tem pessoas trabalhando e clientes do mundo inteiro. E é uma empresa bem famosa pelo Node.js, né, na comunidade de Node, mas tem várias outras skills fortes lá dentro, como DevOps. Eu tenho certificação na AWS e de Kubernetes, e eu vim do background de desenvolvimento de software. Programei muito JavaScript e .NET até começar a pegar tasks de Docker, Kubernetes e observabilidade. E quando eu vi, estava trabalhando em plataforma. Então, eu sou engenheiro DevOps, mais voltado ali para o Platform Engineering. Eu gosto bastante de música, eu estudo música quando dá tempo, gosto de tocar um violãozinho para descontrair também. Adoro viajar, tanto a trabalho quanto a passeio, prefiro passear, é claro. E estar sempre presente, né, com minha família, com os meus amigos, todas as pessoas especiais da minha vida.
E eu hoje tenho um PlayStation 4 em casa, que ele serve para tocar Netflix. Eu não tenho tempo de jogar um dia, quem sabe. Voltando para o IPFS, ele tem o conceito de Content-Based Addressing, que é um endereçamento baseado no conteúdo, ao contrário de um endereçamento baseado em localização, que é o que a gente está acostumado hoje. Então, quando a gente busca um arquivo em uma determinada URL, como essa primeira URL aqui, a gente vai num servidor chamado puppies.com, ali no DNS, para buscar o arquivo Beagle. Enquanto no IPFS, você busca por uma hash. Essa hash ela é feita baseada no conteúdo do arquivo. Então, uma hash ele é sempre criada a partir de um input. Então, esse input pode ser uma string, pode ser um binário, e a gente sempre garante que essa hash vai ser sempre igual quando o input é igual. Então, se, por exemplo, duas pessoas na mesma rede fossem servir o mesmo conteúdo, adicionar o mesmo conteúdo na rede, ela teria exatamente o mesmo endereço. É claro que o primeiro endereço que a gente está vendo aqui, ele é bem mais amigável para o usuário, porém ele tem diversos problemas, como não é só porque a imagem chama Beagle.jpg que necessariamente vai ser a imagem de um cachorro. Não tem como você ter certeza. Você pode abrir isso e ser a foto de um gato. Ou você pode abrir isso e você pode encontrar um 404 not found, porque antes existia algo nesse endereço, você salvou a URL, mas depois o dono desse servidor centralizado foi lá e derrubou esse arquivo e você não tem mais acesso a ele a partir daí. Ou então esse Beagle.jpg agora virou uma imagem de um Rottweiler, foi alterada, antes era um Beagle. Então é um storage que ele é mutável, enquanto o IPFS tem algumas vantagens, como o fato de ser uma hash, ele é sempre imutável, você sempre sabe que você vai buscar, você vai encontrar aquilo que você está buscando, e, e nunca é de um servidor, dificilmente ser de um servidor único, né? Porque você não está falando que você quer em um servidor tal, você está buscando conteúdo e os servidores que estão mais próximos de você vão distribuir esse conteúdo. E algo que facilita muito a vida aqui, quando a gente usa o IPFS, é a portabilidade disso. Porque no primeiro URL, nós teríamos que, por exemplo, se fosse migrar isso, vamos supor que esse servidor está na Amazon e a gente quer mover para GCP. Tem um certo trabalho para se fazer com DNS, um tempo de migração que talvez você tenha que manter uma arquitetura multi-cloud, tem uma questão de custos, etc. Enquanto a portabilidade do IPFS, né, o poder que dá para esse dado ser migrado de um lugar para o outro, é bem mais simples, sendo que você pode simplesmente subir um novo peer, colocar um novo nó nessa rede, e distribuir o mesmo conteúdo que vai ser encontrado a partir da mesma URL e simplesmente desligar a máquina anterior, né, os servidores anteriores em que isso estava sendo distribuído. Tudo lindo, tudo maravilhoso, só que a gente sabe que no nosso mundo de tecnologia sempre encontram-se problemas aí no meio do caminho, né? Então, a gente tem essa empresa aqui chamada Protocol Labs, que é uma empresa do Vale do Silício, que é a principal empresa que trabalha em manter e aprimorar o protocolo IPFS e suas implementações. Eles trouxeram um desafio de escalabilidade para Nearform, que é o seguinte: eles criaram um site chamado Web3.storage, que era para facilitar para pessoas não técnicas guardar e utilizar os seus arquivos nessa infra descentralizada. Como vocês olharam naquela URL, não é algo tão simples para você explicar para as pessoas da sua família, né? O que é uma hash, aquela URL gigante e tal, como que você faz uma ponte ali para atrair mais pessoas não técnicas. Então, eles criaram uma interface onde você simplesmente arrasta, parecido ali com o Google Drive da vida. E eles começaram por baixo dos panos a criar e gerenciar diversas máquinas espalhadas pelo mundo através da Equinix. O problema é que quando mais pessoas começaram a utilizar essas máquinas, utilizar esse sistema Web3.storage, elas começaram a ficar muito sobrecarregadas, apresentar muita lentidão e indisponibilidade.
A partir desse momento, eu vou começar a compartilhar com vocês alguns dados, alguns números reais da performance do sistema. E é importante dizer que essa empresa, do cliente, né, do Protocol Labs, eles são totalmente transparentes, eles prezam muito pela essa transparência, é tudo open source, então eu não estou violando nenhuma confidencialidade em compartilhar essas coisas com vocês. Cadê aqui o próximo? Ok. Então a gente tem aqui uns painéis do Grafana, que mostram resultados de uma ferramenta de testes que ficava de tempos em tempos tentando buscar algo de determinados peers que deveriam responder simplesmente eu tenho esse bloco de arquivo, que é importante entender também que não necessariamente um peer guarda guarda o arquivo inteiro, ele pode guardar só um trecho de um arquivo que a gente chama de bloco, um bloco de binário ali. Então, essa ferramenta de testes, ela ficava de tempos em tempos tentando conectar e perguntar, olha, Pierre, tal, eu como ferramenta de teste sei que você tem esse bloco, você pode me responder que você tem esse bloco? E esses eram os resultados que estavam sendo encontrados. Primeira coisa, erros de conexão muito frequentes, né? Quando a gente pode olhar para esse gráfico aqui de cima, a gente vê nessa legenda tem diversos peers, onde a gente clica e vê o status da coisa, né? E qualquer um desses que a gente entrava estava numa situação bem parecida, ó. Uma quantidade de erros de conexão altíssima, e aqueles que a gente conseguia conectar, muitos respondiam que não tinham o bloco que eles deveriam ter. Então, o ideal era que esse primeiro gráfico fosse 0%, esse fosse 100%, e não é essa situação que a gente viu. A gente está vendo uma situação aqui bem caótica, né? Isso aqui também é conhecido como incêndio, é uma péssima experiência para o usuário final. Então, a missão, né? A grande pergunta aqui é como tornar esse serviço horizontalmente escalável, sem limites, para conseguir lidar com esse crescimento exponencial de usuários e novos blocos entrando no sistema. Uma das coisas para se considerar aqui é que, idealmente, a gente deveria criar um sistema stateless, para caso os nós precisassem morrer, reiniciar e tal, ele conseguisse se recuperar de uma forma sadia, sem perder dados. E uma outra questão aí é se a gente poderia, de alguma forma, se beneficiar dos serviços de cloud que a gente tem disponíveis hoje, sem, é claro, violar toda a questão filosófica do protocolo. Então, qual foi a solução que o time que eu estava trabalhando, que nós trouxemos para eles, né? Nós fizemos o design, a construção e a implantação e a monitoria e tudo de um sistema chamado Elastic IPFS. Então, esse cara é o seguinte, ele é apenas mais um nó da rede IPFS, então ele faz parte dessa descentralização toda, só que por baixo dos panos, ele é composto por diversos serviços da cloud. Então, para quem está no outro nó, não enxerga isso, né? Mas por baixo dos panos, é como se fosse um nó que nunca cai, né? Ele aguenta qualquer porrada, porque a gente está usando diversos serviços que eu vou mostrar no detalhe para vocês quais são e como a gente utilizou para aguentar a porrada mesmo. Então, o Elastic IPFS, ele é dividido em 3 subsistemas. Um sistema de escrita, um sistema de leitura e um sistema para informar para o resto da rede que nós temos um determinado bloco de arquivo. Convido vocês a dar uma olhada aí no projeto, né? Tá aqui a URL, o QR Code. Isso é um super repo ali, que tem vários sub-repos, com as implementações que foram feitas em JavaScript para os diversos componentes e também a parte de infraestrutura que está toda escrita em Terraform. Seguindo aqui, então, aqui a gente está dando um zoom na parte de escrita
do sistema. Então, o que a gente pode ver aqui é que é uma stack, a parte de escrita do sistema é uma stack totalmente serverless, se beneficiando ali de filas SQS, de Lambda, de SNS e de DynamoDB. Então, o fluxo disso é o seguinte: algum client, e esse client, no nosso caso, eram os sistemas do Web3.storage, mas isso aqui é agnóstico, ele poderia ser implantado em um outro projeto que utilizasse o IPFS por baixo dos panos, desde que esse client envie uma mensagem com um determinado contrato que a Lambda espera para conseguir processar. Então, essa mensagem é recebida pela Lambda, e no momento de processar, ela sabe que ela tem que ler um determinado arquivo numa URL. E essa URL era um S3 bucket que contém um tipo de arquivo que, na verdade, é uma junção de diversos arquivos que o pessoal está fazendo upload lá no site do Web3.storage. Essa Lambda, ela é responsável por ler esse arquivo e entender onde cada bloco inicia e termina, e criar um índice para falar assim, olha, a hash tal, ela corresponde ao bloco A. Então, esse índice ele é salvo nessas tabelas do banco de dados do DynamoDB, que são duas tabelas, uma para salvar a localização do arquivo e outra para salvar a posição, o índice de cada bloco dentro desse arquivo. Então, depois que a gente tem isso salvo, esse índice salvo, a gente tem também uma notificação enviada para o SNS dizendo: ei, o arquivo foi processado. E essa notificação ela é interessante para outros sistemas que estejam rodando na AWS, que queiram se integrar com o Elastic de alguma maneira. Internamente, a gente não usa isso nos outros componentes, isso é para outros sistemas que queiram ser notificados, né? Tudo aqui é baseado em eventos. Todas as filas que a gente utiliza, elas têm retries automáticos e dead letter queues, para que nenhuma mensagem fosse perdida no meio do caminho. Então, quando você está trabalhando em escala na AWS, é muito comum ter erros 500 aleatoriamente de alguns serviços da AWS, quando eles levam muita porrada. Então, é muito importante fazer retry de tudo, e dead letter queues para os cenários em que os retries não são suficientes e alguém precisa lá e olhar manualmente qual o problema de uma determinada mensagem. E por fim, ele encaminha também para uma outra fila, que ela é a conexão com o próximo subsistema, que é o subsistema de publicação. Então, mais alguns detalhes sobre a escrita é que a Lambda, aqui é um trecho do Terraform, onde a gente define essa Lambda, né? E eu só queria mostrar que ela precisa de apenas 1 GB para processar. E aqui um número grande. Em 1 hora, para a gente ter uma ideia do tamanho da escala, né? Em 1 hora, a gente estava tendo aproximadamente 38 mil invocações da Lambda. Isso significa que muitas requisições foram feitas, muitas execuções foram feitas de maneira simultânea. Existe um limite default da Lambda de 999 Lambdas concorrentes rodando ao mesmo tempo. Isso pode ser aumentado via service quotas da AWS, porém, mesmo com esse número gigantesco, a quota inicial foi suficiente para nós. Vou mostrar mais alguns números grandes aqui. O tamanho do bucket, onde esses dados estavam sendo salvos. O bucket, a última vez que eu visualizei, estava com 727,6 terabytes de dados, e quase 400 milhões de objetos. E lembrando que cada objeto é uma coleção de arquivos, não é que cada objeto é apenas um arquivo. É muita coisa. O tamanho da tabela do DynamoDB, uma tabela com 21 bilhões de itens, 2,2 terabytes. É uma coisa gigantesca, e é impressionante ver como tudo isso funcionou muito bem, né? A stack serverless da AWS é sensacional. Um pouco mais de detalhes de outros subsistemas. Então, falando aqui da publicação,
Esse daqui é mais fácil, esse diagrama, se a gente lê ele tipo um mangá, né? Lê ele da direita para a esquerda. Então, essa fila que tem ali na direita, ela é a mesma fila que a gente viu na escrita para onde mandava as informações, né? Então, a gente manda aqui, essa fila conecta a escrita com a publicação. E a partir daí a gente tem uma lambda que salva em um outro bucket, que é um bucket público, salva as informações de quais são todas as hashes, né? Quais são todos o identificador dos blocos de arquivos que o nosso nó possui, para que o restante da rede, que está aqui na esquerda, possam vir nesse bucket e serem atualizados sobre quais são as coisas que nós temos. E essa outra lambda, ela só tem o papel de dar um post, né? Ela só manda, é como se fosse um webhook, né? Ela manda um event notification para o restante da rede para ficarem sabendo que aí nós temos um novo conteúdo, venham aqui e busquem qual é o conteúdo que a gente tem disponível. E por fim, o último subsistema do Elastic EPFS é a parte de leitura, que tem a sua mágica principal ali através do EKS. Então, o truque aqui são diversos pods rodando com escala horizontal, né? Tem o HPA configurado. E só que todos esses pods, eles iniciam com o mesmo identificador de peer, todos têm o mesmo peer ID. Então, dessa forma, quando alguém externo à rede se conecta, independente de qual pod ele vai conectar para fazer a solicitação, ele enxerga como uma única coisa, né? Como um único peer. E a partir daí, quando alguém quer, né, buscar uma determinada notificação, a primeira coisa é buscar na rede onde que ele pode encontrar essas hashes. Aí na rede ele recebe a informação do peer ID, de onde buscar, ele conecta com a gente através de um load balancer aqui, e a partir daí ele consegue, o pod primeiro vem aqui na tabela para buscar a identificação de qual que é o arquivo e onde está a posição do bloco dentro daquele arquivo. E aqui vem mais uma mágica bem interessante que a AWS fornece, que é o seguinte: nesse download que o pod faz do objeto dentro do bucket, ele não precisa baixar o objeto inteiro. O S3 tem uma funcionalidade de byte range fetching, que você pode falar assim, olha, eu só quero buscar dentro desse arquivo do byte tal até tal. Então, esse índice que a gente tem salvo aqui permite que a gente saiba exatamente qual trecho buscar do bucket e evitar desperdícios e só devolver para o cliente aquilo que ele solicitou. Aqui algumas informações sobre como é que está o resources disso, né? Cada pod ele roda ali normalmente com metade de uma CPU e 3 GB de memória. E mais um número grande para mostrar para vocês que em uma hora tinham ali 6.000, mais de 6.000 conexões abertas, e a gente estava rodando isso através de WebSocket. O protocolo IPFS ele é agnóstico para essa camada de transporte, então tem vários protocolos que você consegue encaixar ali. No nosso caso, nós utilizamos o WebSocket e com essa quantidade de conexões abertas aqui, também tem um outro ponto que é várias requests podem estar sendo feitas dentro de uma mesma conexão aberta. Então, esse número ficaria ainda maior se a gente olhasse para a quantidade de requests, né? Por ser WebSocket, a gente não olha ali no nível de request do que está rolando. Uma outra coisa interessante para mencionar aqui nessa parte dos resources, da especificação do Kubernetes, a gente não chegou a implementar, mas uma melhoria que a gente estava pensando em fazer era back pressure através do readiness, que seria o seguinte: garantir que um pod ficasse saudável através da quantidade de conexões que ele estava recebendo. Então, o próximo passo aqui seria dizer assim, olha, o readiness ele não vai responder como sucesso se esse pod estiver acima de um determinado número de requisições, e dessa forma garantir que aquele pod continuasse saudável e não
tivesse problemas quando essas conexões aumentassem muito. E é claro que para isso também precisaria de uma implementação de escalar via Custom Metrics. Nós estamos, no momento, escalando via CPU e memória, bem default mesmo, mas o próximo passo é esse, né? Escalar isso via Custom Metrics, utilizando coisas que a gente aprendeu, como a quantidade de conexões, que a gente sabe que muito alto assim pode causar determinados problemas nos pods. Mas esse aqui é geral, né? Isso aqui é um número geral, não específico de um pod só. Uma outra coisa interessante que ficou da arquitetura desse sistema como um todo é a questão de como a gente componentizou tudo isso. Nós componentizamos de uma maneira genérica, então todos esses conceitos desses subsistemas que eu apresentei para vocês, eles podem ser utilizados em diversas outras linguagens, em diversas outras clouds. A implementação foi feita na AWS, mas é tudo open source e ela serve como referência para subir isso em qualquer cloud, GCP, Azure, todas elas têm serviços similares para você ter o seu Kubernetes, ter o seu as suas lambdas, enfim. Então, e como é tudo open source, se alguém tiver interesse de colocar isso em outra cloud, tem uma implementação para se referenciar ali. Resultados. Quais foram as melhorias, né, que esse projeto trouxe para o cliente? Então, a gente vê aqui como a situação estava antes e depois, né? Os outros peers, a gente tinha esse incêndio, como eu mostrei para vocês no início, quase, muitas vezes ali com 100% de erros de conexão. Enquanto no Elastic IPFS isso daí reduziu muito, né? Quase o tempo inteiro ali em 0% de erros. Então, uma melhoria gigante que nós trouxemos para o cliente aqui. Outro ponto sobre a questão dos blocos encontrados também. Outra questão da melhoria, e isso daqui é resultado de muitas coisas, né? Desde o bloco, desde do peer ficar disponível até o momento de fato responder o que precisa, né? A separação do sistema de publicação do bloco em relação aos sistemas de leitura e escrita. E aí aqui a gente consegue ver, né? Quase 100% o tempo todo. Então isso aqui, outra melhoria gigante, incêndio apagado. Nós tivemos alguns desafios aí no caminho dessa implementação toda. Um dos desafios que a gente encontrou foram os limites do DynamoDB, como o Write Capacity Units e Read Capacity Units, que são as capacidades, as unidades capacitivas de escrita e unidades de leitura. Que foi o seguinte, teve alguns finais de semana, e é claro que essas coisas sempre acontecem de final de semana, em que os picos de utilização do sistema de escrita foram muito maiores do que o comum. Coisa assim de 1000 vezes, 2000 vezes a mais do que o restante da semana costumava aguentar. E aí o que aconteceu? Nós conseguimos ver que a Lambda aguentou muito bem o aumento, as filas também lidaram muito bem com toda essa situação. O gargalo, quem sofreu, foi o banco de dados por conta desses limites. Então, isso quer dizer que o banco não aguentava a quantidade que a gente queria lidar? Não, não é bem isso. É que existem alguns valores que vêm por default no DynamoDB, que são, digamos assim, para casos mais normais, né? Geralmente, se você está usando 40.000 write capacity units, pode ser um erro no seu sistema, e isso é uma maneira da AWS conseguir bloquear um pouco os gastos que você vai ter de utilizar tanto. Mas no nosso caso, aquilo era real, precisava mesmo ser utilizado, e a solução foi simplesmente aumentar o service quota da AWS para o DynamoDB, para conseguir aumentar bastante a quantidade de write capacity units,
e em seguida reprocessar tudo que foi para as dead letter queues. E aí entra o poder disso, né? Como a gente teve muitos retries e que falharam, nós não perdemos nenhuma mensagem, todas foram para essa dead letter queue. Claro que o cliente foi impactado por demorar mais para conseguir ler aquilo que ele tinha escrito, mas não houve perda de dados. Nós conseguimos reprocessar os dados depois de aumentar esses limites. Um outro desafio nesses limites que a gente encontrou é um que, na verdade, não tem como. É um hard limit da AWS, não tem como solicitar um aumento, que é um tamanho máximo de 400 KB por item. Então, isso aqui foi um desafio mais relacionado à parte de desenvolvimento, na verdade, que o pessoal estava atualizando um mesmo registro, atualizando uma lista num mesmo registro, e chegava um momento que isso batia nos 400K e não dava mais para atualizar. O Dynamo dava erro dizendo que você chegava nesse limite e não tem como aumentar isso. A solução foi rearquitetar isso para, ao invés de fazer atualizações no mesmo registro, fazer novos inserts, mesmo que tivessem informações duplicadas. Um outro desafio aí, né, esse outro ponto, foi a otimização da velocidade para lambda de escrita, que as lambdas elas trazem um custo maior dependendo da quantidade de tempo que ela ia rodar. É claro que também quantidade de lambdas rodando paralelo, mas isso é normal, porque mais gente utilizando faz parte ter mais lambdas sendo utilizadas. Mas o tempo que ela demora, a gente estava sempre buscando otimizar. Uma das otimizações que foram feitas foi trocar a leitura mais um insert único por um batch insert sem verificação no banco de dados. Então, como assim? Antes, nós verificávamos, alguém tentava inserir um determinado bloco, escrever um determinado bloco, existia uma verificação de se aquele bloco existia na tabela antes de inserir. Se ele já existisse, não precisava ser feito nada ou uma atualização. No caso aqui, nós paramos de fazer isso, nós começamos a só inserir tudo que o pessoal mandava, e isso fez a velocidade ficar gigantesca. E não impactou em nada o lado da leitura, que continuou tendo as informações que precisava ter. Nisso a gente começou a economizar muito na execução das lambdas. Um outro desafio foi o aumento de custos na parte do S3. Então, o maior custo desse sistema como um todo é, na verdade, a parte de networking. O AWS não te cobra para guardar informações lá, mas a cobrança vem quando você solicita esses dados de volta. E com uma leitura alta, os custos vêm altos também. Só que nós estávamos tendo um custo de S3 egress que não fazia sentido, porque o nosso egress, na verdade, vinha do load balancer, que era o que estava na ponta, né, entre o usuário e o sistema. Então, o egress tem que vir dali, da camada que está mais próxima do usuário. Quando a gente observou isso, nós fomos entender que existia um custo de multi-região de egress no S3 Bucket, e o Elastic APFS estava rodando em uma região diferente de onde o Bucket estava. Problemas aí de comunicação e ter pensado nisso anteriormente. A solução foi começar a salvar os dados, os novos dados que estavam entrando em um novo bucket que fazia parte da mesma região, e com isso a gente saiu dos custos de multi-region. Para finalizar, pessoal, tudo isso que eu estou explicando para vocês, é trazer aqui quais foram as lições aprendidas, né, com esse projeto. A primeira foi que as skills de DevOps que foram necessárias para eu trabalhar com esse projeto, com Web3, são as mesmas de outros projetos. Então, assim, no início, por ser um ecossistema muito diferente, Web3 e tudo mais, eu pensei, deu uma gelada no estômago, eu pensei que talvez eu não fosse dar conta do desafio por ter linguagens de muitas coisas que eu não conhecia. Mas, no geral, ali o dia a dia são coisas que você poderia encontrar esse nível de escala também em sistemas que fazem parte do que é chamado de Web 2.0, que é a web tradicional de hoje. Então, assim, foi interessante
para entender mais a parte, os desafios foram mais entender a parte de negócio, né, o que o cliente queria, conseguir conversar a mesma linguagem do cliente do que, do que o dia a dia mesmo, Terraform, Kubernetes, Cloud, skills, capabilities que já fazem parte do essencial de ter no nosso, do nossa caixa de ferramentas aí. Um outro aprendizado é métricas são muito importantes, nada disso que eu estou mostrando para vocês seria possível se a gente não tivesse feito a observabilidade desse sistema corretamente desde o dia 1, conseguido já, antes de ter o primeiro usuário em produção, observar todas as coisas que a gente precisava. Claro que teve melhorias contínuas ali no meio do caminho, mas já nasceu tendo alguns dados. Uma outra aprendizagem mais relacionada à questão filosófica da coisa é que um pouco de centralização faz bem para a saúde. Então, a gente começou com todo aquele sistema descentralizado no Equinix e tudo mais, e centralizamos na AWS. Pelo menos um nó da rede toda está na AWS. Então, saber medir, né, o que faz sentido estar em um só, o que faz sentido ser descentralizado. E no nosso caso foi também uma decisão completamente acertada, separar a escrita da leitura, porque a gente conseguiu escalar essas coisas separadamente, de forma que muitas leituras não atrapalharam na escrita, muitas escritas não atrapalharam na leitura. As filas de eventos, como já mencionei várias vezes, foram essenciais para que a gente não perdesse nada. E assim, a Stack Serverless escala muito, muito, muito bem. Eu mencionei o desafio que a gente teve com o DynamoDB, mas não foi porque ele não aguentava a porrada, ele aguentou a porrada, a gente só precisava dizer para ele o quanto a gente queria que ele aguentasse. E galera, é isso. Espero que tenha sido interessante para vocês e estou aberto para perguntas. Francisco, aqui no Q&A, embaixo, Deixa eu você ver. tem algumas questões aí da galera. Opa, bacana. Vamos lá. Questão do Daniel. Esse tipo de implementação não quebra a descentralização de certa forma, porque eu estou vendo parece uma centralização de ponteiros para onde certos blocos estão. Daniel, essa pergunta é muito boa e ela rolou várias vezes ao longo do projeto. Ela não quebra a descentralização. É claro que ela pega um trecho que era descentralizado e torna centralizado, né? A gente coloca na mão de uma única corporação, da AWS, tudo isso que era justamente o que eles queriam evitar. Mas vamos pensar dessa forma, no final das contas, toda essa implementação que a gente fez, ela é um único nó. Então, vamos supor que a gente não estivesse falando dessa implementação da AWS, e sim que fosse um arquivo que você, Daniel, aí na sua casa fornece. Tá? Você nunca empurra nada para a rede IPFS. Funciona igualzinho o BitTorrent. Só as pessoas que são interessadas naquele bloco que vão começar a fornecer esse bloco para os outros. Se ninguém se interessar no seu bloco, ele sempre vai estar centralizado em você. Você é o único nó, tá? Aqui na AWS, a gente garantiu que pelo menos esse único nó, que está por trás do site do web3.storage, ele tivesse uma disponibilidade muito alta. Então, esse único nó, ele é centralizado. Um único nó, ele é centralizado, não tem como evitar. Agora, ele está conectado numa rede maior, que é a rede que garante a descentralização. A partir do momento que algum bloco ali se torna interessante, popular para o restante, ele vai ser distribuído não só por essa arquitetura toda que eu mostrei para vocês, como também pelos outros blocos que fazem parte da rede, desculpa, pelos outros peers que fazem parte da rede, independentemente se eles são o Elastic IPFS ou são um nó IPFS comum. Beleza? Vou para a próxima questão aqui do Marcelo. Qual o custo desse ambiente? Marcelo, muito caro. Isso é muito caro. Colocar em números, a última estimativa que eu vi, eu acho que estava algo em torno de 35 mil, 40 mil, 45 mil dólares por mês. É um ambiente muito caro. Mas é o preço de aguentar uma escala desse tamanho, né?
Vamos lá, Francisco, considerando que um arquivo do Bucket 3 são vários blocos de arquivos distintos, como é tratado o delete de um desses distintos arquivos? Ah, essa pergunta ela é muito legal também, porque isso foi discutido em diversos momentos. Uma coisa que é interessante sobre a rede PFS como um todo, e não só sobre o Elastic, é como é que você deleta um conteúdo numa rede que não tem moderação, né? Não tem uma entidade única que está olhando aquilo, tem toda uma questão que ainda não tem respostas específicas para trazer, tá? Mas assim, na prática, o que aconteceria ali hoje o Elastic PFS, da forma que ele ficou, né? Enquanto eu estava trabalhando nesse projeto, o delete não tinha sido implementado. Então a gente só estava conseguindo adicionar novos arquivos. Mas existiam algumas discussões sobre como fazer isso, se ia subir um novo arquivo que não tinha aquele cara, ou se ele seria deletado só no índice, né? Isso daí era o mais a opinião mais aceita, era que a gente deletaria o arquivo apenas no índice da tabela para parar de distribuir aquele arquivo. E aí ele pararia de conseguir ser acessível para os demais, mas ele continuaria ainda, o bloco ainda estaria salvo dentro do S3. Ô, Daniel, se eu estiver chegando no limite ali das perguntas, você me dá um toque, tudo bem? Não, fica à vontade, a gente está no tempo, tá tranquilo. Beleza. Vamos lá, duas dúvidas do Cláudio Nu. Caramba, Cláudio, esse seu sobrenome ou deu um bug aí na hora de substituir a variável? Tá, dúvidas. Essa otimização aí foi só para o lado dos nodes, certo? Sim, é só para o lado de um node especificamente. Aliás, a gente trocou diversos nodes que existiam espalhados com peer IDs diferentes por um único nó com um único peer ID que por baixo dos panos era um monte de coisa ali. Mas sim, a otimização para fazer com que um único nó ficasse super poderoso ali na rede. E EPFS é simples para ser usado em mesh de IoT, drone? Caraca, interessante. Eu adoraria ver isso acontecendo, requests, cargas computacional e energia. Cara, ele não foi feito pensando nisso, nem otimizado pensando nisso, mas eu não vejo por que não. Seria um use case bem interessante aí. Se te convido a baixar e tentar, seria bem, bem legal. Ahn, Desde que, claro, você consiga rodar no IoT. As lambdas, por exemplo, ou o que você necessitasse ali, utilizar algum tipo de plataforma que você consiga rodar, né, que seja leve o suficiente para rodar dentro dos dispositivos aí. Ahn, o Ricardo passou um path de um arquivo, não sei se queria disponibilizar isso no IPFS, Ricardo. Vamos ver o Pedro. Pedro, Francisco, como foi feita o monitoramento do número de conexões para a utilização no Readiness? Esse monitoramento foi feito do lado da própria aplicação, né? A gente utilizou Prometheus, e a própria aplicação disponibilizava algumas métricas de business, né? Que no nosso caso, até as métricas de negócio elas eram técnicas. Então, quando a gente faz o monitoramento das coisas, a gente pode tanto fazer pegar as métricas default do Kubernetes, etc., quanto os próprios desenvolvedores irem lá e incluírem novas métricas. Nesse caso, as conexões foram através da própria aplicação reportando, sem uso de service mesh, nada do tipo, nem da própria infraestrutura da AWS ali. Uma das coisas que a gente utilizou da infraestrutura da AWS era o load balancer, né? Pelo load balancer a gente conseguia fazer uma comparação entre o que a aplicação estava reportando e a própria infraestrutura. No desafio agora a pergunta do Ricardo. No desafio de otimização de velocidade, vocês mudaram de ETL para ETL. Essa mudança de approach acarreta no maior uso de storage. Você tem ideia da taxa de aumento do consumo de storage nesse movimento? Ricardo, você está correto que a gente teve mais linhas sendo inseridas no banco. Aumenta, obviamente, a quantidade do storage ali, do quantos mais dados a gente vai ter. Mas, assim, o maior custo mesmo do DynamoDB
Eu não tenho uma ideia da taxa do aumento do consumo exato, tá, para te responder, mas o custo maior do DynamoDB que a gente observou está mais relacionado às Write Capacity Units e às Read Capacity Units do que do próprio storage. Então, a gente economizar na quantidade que a gente lê, por exemplo, só de não ter que ler a cada escrita, isso já foi uma economia de valor. E também até a própria escrita, o Write Capacity Unit, ele tem muito a ver também com o tamanho do dado que você escreve. Então, você escrever no mesma linha ou escrever em linhas diferentes, acaba não fazendo tanta diferença. Beleza, vamos ver aqui. Lucas. Estou levando minha carreira para novos ares, ou seja, cloud. Estou pensando em fazer um curso de AWS for Linux, porém não sei se estou pulando etapa. Pode me dar uma luz nessa nova etapa? Abraços. Ô, Lucas, não, cara, eu não acho que você está pulando etapa, muito pelo contrário, eu acho que muitas vezes, assim, você não está pulando etapa. Eu comecei muitas vezes estudando cloud e coisas assim, sem ter alguns conceitos. Eu vim do desenvolvimento, né? Então tem alguns conceitos que muitas pessoas que vieram de sysadmin, a gente que é do desenvolvimento, do lado de desenvolvimento, a gente não sabe, né, como administrar muito bem um servidor Linux, por exemplo. São coisas que a gente também tem que aprender, são muito importantes, mas eu não consideraria que é assim algo que te impede de aprender a cloud, né? Então, eu acho que para iniciante, para esse mundo cloud, acho que faz todo sentido aprender AWS, especialmente porque quando você aprende os conceitos, e isso é igual aprender uma linguagem de programação, é mais importante você entender o conceito, a lógica, o algoritmo que vai facilitar a sua vida em qualquer linguagem, do que ir nas especificidades da coisa. Então, você estudar AWS, você focar mais nos conceitos básicos ali de networking, de segurança, de observabilidade, etc. E serverless, que são coisas que você leva para qualquer cloud, do que focar em especificidades, como algumas coisas que eu mostrei aqui, de limites do DynamoDB especificamente, por exemplo. O Alexandre fez uma que eu acho que é mais para o Daniel aqui. Quem pode me atender referente a cadastro? Quando não participo, não recebo o certificado. Acho que o Daniel te responde essa depois. A pergunta do Fabiano sobre o quanto tempo para implementar a solução, o Fábio que trabalhou comigo. Valeu, Fábio, por responder a pergunta. Assim, o projeto ele durou bastante, como o Fábio comentou, só que muita parte desse projeto foi sustentação. Então, ele teve o Go Live ali no meio de 2022 e no início, até o início de 2023 a gente ficou trabalhando bem forte na parte de SRE, monitorando e fazendo otimizações no sistema. O Cláudio perguntou: vocês consideram um acesso por links delegados ao invés de arquivos dentro do próprio nó? Exemplo, o nó não tem, mas ele faz uma busca em 2 níveis de peers e faz intermediação. Não, o próprio nó, no nosso caso aqui, ele não estava. O nosso nó não ia em outros nós buscar conteúdo que não tinha. O que a gente simplesmente fazia é responde assim, primeiramente, ninguém deveria ter vindo perguntar para nós se a gente tem um conteúdo ou não, porque é o nosso nó que publica para o resto da rede quais são os conteúdos que a gente tem. Então, o resto da rede primeiro vai atrás dessas tabelas distribuídas que estão nos outros nós para saber onde buscar. Mas até se por algum motivo alguém perguntar para nós, me deu conteúdo tal, a resposta era não tenho o conteúdo tal. E aí o que o cliente faz do lado dele buscar na tabela de novo e ver algum outro nó que tem aquele conteúdo e se conectar nele em seguida. A última pergunta é do Eleazer sobre, vamos ver, já tive experiência com sistema de grande porte na AWS e dos custos que era em relação a log, uma vez que toda operação gera informação. Chegamos a gerar mais de 1 tera por dia só de log. Como foi esse ponto no seu sistema? Qual foi a abordagem?
nós não estávamos guardando logs históricos no ponto do projeto. O Fábio talvez possa me ajudar a lembrar exatamente disso, mas eu acredito que a gente guardava no máximo uma semana para trás. Assim, nós não guardávamos coisa que aconteceu há 2 meses atrás. Sensacional! E aí, Francisco? O que achou da galera? Eles são top, né? Só São pergunta demais, fera, galera. hein? Valeu por ter escutado, por ter apoiado, por ter interagido. Só pergunta top, alto nível o negócio aqui. Galera, prestou atenção. Todo mundo prestou Atenção, atenção. presta atenção. Mas agora é a hora da verdade. A gente vai saber se isso foi real ou não no Kahoot. Bora pro Kahoot, Francisco? Vambora, vamos nessa. Muito bom. Mano, parabéns, cara. Eu não tinha visto uma apresentação dessa de Web3 com essa arquitetura toda. Tem uma pergunta. O design que você apresentou para a gente é disponível publicamente? Hoje a galera vai conseguir ter acesso? Sim, Show. tudo Você, público. você manda para mim a URL dela, se ela já estiver publicada, que eu vou colocar aqui nos resources do evento para a galera poder acessar. Fechou. Enquanto isso, eu vou compartilhar a minha tela e vamos para o Kahoot. Bora entrar no Kahoot, galera. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim? Sim. Estão vendo a minha tela já. Boa, tem um chat aí na frente, não é isso? Tem um chat aqui, peraí. É na minha tela ou na de vocês? Não, é na minha outra tela, que eu tô viajando. Bora pro Kahoot, galera. Kahoot 399-2467. 399-2467. Segundo a administração do Kahoot, temos um limite de 300 pessoas. Como a gente tem 730 pessoas online nessa live, os 300 primeiros aí vão poder concorrer a prêmios do Kahoot do Francisco. O Francisco, você falou se você pegou leve ou não. Entendi que você foi tranquilo, né? Cara, foi mediano, então. eu acho que eu fui mediano. Tem algumas perguntas bem tranquilinhas, mas tem uma ou outra ali com um detalhezinho, eu acho. Boa, vamos ver então. Vamos ver. Agora é a hora da verdade. Kahoot 399-2467. 2 minutos para vocês entrarem a partir de agora. Ó, quem não entrar em 2 minutos vai ficar de fora. Cadê minha câmera? Tá aqui, ó. Tô contando. 2 minutos para vocês entrarem. Vamos ver como é que vai ser o Kahoot do Francisco. Tá indo o áudio do Kahoot para você aí, Francisco? Tá sim, tô ouvindo, tudo normal. Beleza. Enquanto você tava falando, não tava indo o áudio não, né? Ou tava? Tava sim. Eu preciso aprender a mexer melhor aqui com a mesa de som aqui. Às vezes eu tava ouvindo, o retorno do áudio do Kahoot não tava vindo para mim, aí eu não tava na dúvida se tava indo para a galera. Bora! Muito bom, hein, cara? Sensacional. Você mandou o link aqui? Deixa eu ver. Você me mandou onde o link? Depois eu vou pegar o link que o Francisco compartilhou com a gente. Aline, acho que tem o link lá na doc. Se tiver o link na doc, manda aqui para mim. Tem, eu vou jogar no chat aqui também. Joga no chat, então. Enquanto isso, a Aline, se puder me mandar também aqui no WhatsApp, eu vou copiar ele e vou colocar nos resources do evento. 40 segundos. Ó, tá acabando o tempo, gente. Do infinito ao além. Impressionante, hein, o custo dessa nuvem. Meu Deus. Arrepia, né? Arrepia, dá pesadelo para qualquer um. Que isso? Em reais aí, a gente tá falando de mais de 300 mil reais mês. Exatamente. Meu dinheiro. Exatamente. Eu mandei o link para vocês. No chat aqui. 2 minutos. Prontos, agora é a hora da verdade. Iniciando o Kahoot.
Escalando o Web3 do infinito ao além. Se você tiver aquele cartão black preto que o Francisco tem, você vai conseguir Eu não, fazer essa sou parada cliente. rodar aí. Como o Elastic PFS resolve problemas de escalabilidade? Lembrando que o Kahoot pontua velocidade da resposta, né? O tempo de resposta e se a resposta está correta ou não. Aí, muito bom. Como o Elastic PFS resolve problemas de escalabilidade? Todas as anteriores. Ótimo. Caramba, essa eu achei que era uma das fáceis, hein? E não Sério? é. Ó, passou o rodo na galera, porque no finalzinho agora você tava respondendo sobre o Lambda e o DynamoDB, aí eu acho que quando a galera pega a última, sabe? Eu não sei, mas acho que Pode ser, passou. perdão aí, galera. Não era minha intenção fazer isso. Mas no final das contas, ali é todas. Todas. Vamos ver. Login Lark, vamos em frente, que agora é cedo para dizer. Agora é cedo para dizer. Agora sim. Essa talvez seja mais fácil, hein? Vamos ver. Muito bem, como são divididos os Aê! serviços do Elastic e PFS? Aí, ó, viu? A galera tava antenadíssima. Antenadíssima. Próxima pergunta, vamos ver como é que está o nosso pódio. Aí, ó, o Login Lark sempre prestando muita atenção. Vamos em frente, terceira pergunta. Agora costuma ser a hora da verdade, quando tudo vira, e aí essa galera vai caminhar para a final. Qual o problema no modelo atual da internet que a Web3 busca resolver? Centralização de dados e a falta de privacidade. Eu acho que o segundo ponto aí seria sensacional aí se a gente pudesse ter mais privacidade, né? Tá Com difícil certeza. pegar na internet. Vamos ver como é que ficou o nosso pódio. O Glowing Lark caiu, passou o rodo. A terceira pergunta sempre faz isso. Agora vamos ver como é que vai ser da quarta em diante. Esse é o problema, né? É o problema inicial da coisa. O que pode dar errado se poucos nós da rede PFS distribuem muitos arquivos populares? Aí, ó, lentidão ou indisponibilidade desses nós. Galera, É não isso tem aí. nada de novo. Muito bom. Muito bom. Ou nada, os nós são preparados para aguentar qualquer carga. Não são, por isso, por isso que chamaram a gente para resolver a treta. É, treta. Vamos lá, ó. Pontuação. Passou o rodo novamente, meu Deus, virou tudo, tudo, e o Login Lark apareceu agora na quinta posição, tá ali subindo, querendo a posição dele de volta. Agora é a hora da verdade, última pergunta. Quais DevOps Core Skills necessárias para trabalhar em um projeto Web3? As mesmas de um DevOps na Web2. Foco na observabilidade. Muito bom, meu, sensacional. Sensacional. A galera estava antenadíssima. E aí, quem ganhou? Primeiro, segundo e terceiro lugar, já deixa o nome no chat, porque a Aline vai mandar um form para vocês enviarem para nós
os seus dados, vamos ver como é que ficamos. Escalando Web3 do infinito ao além com Black Card Master Visa Top Hyper Hyper. Olha lá, terceiro lugar, Dazzling He. Segundo, Fast Crane. E Golden Goose. Parabéns, galera. Muito bom. Gostei demais. Pô, felizão aí. Ó, o Logan Lark manteve a quinta posição, mas tomou aquele rodo, né, mano? Na terceira, não foi dessa vez. Mas tem mais Kahoot na palestra do Marcos em diante. É isso aí. Muito legal. Francisco, prazerzaço ter você aqui com a gente. Muito obrigado mais uma vez. As portas estarão abertas aí para você chegar com a gente mais vezes, cara. Valeu demais. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Foi sensacional. Obrigado pelo espaço. Até a próxima. Vamos junto. Um abraço. É isso aí.